Milionário resgata uma pequena mendiga em um lixão e, com pressa para ajudar sua filha doente, a levou com ele. Mas quando ela vê o remédio que ele daria à filha doente, a menina congela. Ele entra em desespero com o que ela revela. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A cidade parecia dormir sob a chuva fina daquela noite. Henrique dirigia pelas ruas quase desertas, o som do motor ecoando no silêncio. O frasco do remédio experimental repousava no banco do passageiro e sua mente estava pesada. A vida de Lívia dependia daquilo. Era sua última esperança. O hospital onde ele buscara o remédio estava longe agora, mas a sensação de inquietação não o abandonava. Ele sabia que não podia errar. Desde que perdera a esposa, Lívia era tudo o que tinha. E agora estava perdendo também a única coisa que restava, a saúde da filha. O médico Maurício garantira que esse medicamento era revolucionário. Mas havia algo no olhar dele. Um brilho estranho, uma pressa incomum. O pensamento foi interrompido por um som, um grito abafado. Henrique franziu a testa e reduziu a velocidade. A rua estava quase vazia, mas algo chamou sua atenção. Movimento dentro de um beco escuro. Ele esticou o pescoço, tentando enxergar melhor através da penumbra. Foi então que viu uma menina pequena, de roupas sujas e rasgadas, sendo segurada brutalmente por um homem. Ela se debatia, tentando se soltar, mas ele a mantinha firme pelo braço. Henrique gelou. O coração disparou. O homem olhava para os lados, como se certificando de que ninguém estava observando. Então, enfiou a mão no bolso. Henrique não pensou. Pisou no freio, abriu a porta do carro e saiu correndo. "Ei, o que está acontecendo aqui?" Sua voz ecoou pelo beco. O homem virou o rosto na direção dele. O olhar foi rápido, mas cheio de pavor. Num impulso, soltou a menina e desapareceu na escuridão. Henrique correu até a menina, que havia caído no chão. Ela abraçava os próprios joelhos, respirando rápido, visivelmente aterrorizada. Ele parou ao lado dela e agachou-se. "Você está machucada?" Sua voz saiu mais suave. A menina não respondeu, apenas assentiu com a cabeça sem levantar os olhos. Henrique olhou ao redor. O homem poderia voltar. O instinto dizia para ele sair dali rápido, mas o que fazer com a criança? Ele não era um herói, não era policial, era apenas um pai desesperado que queria voltar para casa. Mas então, a menina ergueu a cabeça. Seus olhos estavam cheios de medo e desconfiança. Henrique sentiu um aperto no peito. Não podia simplesmente deixá-la ali. Ele estendeu a mão. A menina hesitou. Seus dedos magros e sujos tremiam, mas depois de alguns segundos aceitou o gesto. A chuva caía fina no vidro do carro, enquanto Henrique dirigia de volta para casa. No banco do passageiro, a menina permanecia calada, encolhida contra a porta. Ele tentou puxar assunto algumas vezes, mas ela apenas abaixava a cabeça. Quando chegaram, Henrique abriu a porta e esperou. A menina não se mexeu. "Está tudo bem. Você pode entrar", disse, tentando parecer menos intimidador. Com hesitação, ela saiu do carro. Seus passos eram curtos, como se esperasse que algo ruim acontecesse a qualquer momento. Dentro da casa, Henrique deixou o ambiente aquecido e pegou uma toalha. "Você pode tomar um banho. Eu vou pegar algo para você vestir." Ela pegou a toalha sem olhar nos olhos dele e desapareceu pelo corredor. Henrique suspirou e foi até a cozinha. Abriu a geladeira e pegou algo simples para comer. Era uma situação surreal. Ele não sabia nada sobre aquela menina. Quem era ela? De onde veio? Quem era o homem que a segurava? Ele sentou-se na cadeira, passando as mãos no rosto. Precisava pensar. Então ouviu um barulho atrás de si. Ele se virou. Ana estava ali, parada. Seu cabelo molhado escorria pelos ombros e ela vestia a camisa larga que ele deixara. Mas algo estava errado. Ela não disse nada. Seu olhar estava fixo na mesa. Henrique seguiu a direção do olhar dela. O frasco do remédio. Ana deu um passo para trás. "Esse remédio", ela murmurou, a voz trêmula. Henrique franziu a testa. "O que tem ele?"
Ana abriu a boca, mas hesitou, como se não soubesse se deveria falar. Ela desviou os olhos e abraçou o próprio corpo, como se estivesse com frio ou medo. Henrique sentiu um aperto no peito. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Ana simplesmente virou-se e voltou para o corredor, desaparecendo no quarto. Ele ficou ali imóvel, com o frasco ainda sobre a mesa. Aquela reação não era normal, não era uma coincidência. Mas ele ainda não sabia o que significava. O cheiro de café fresco preenchia a cozinha naquela manhã. Henrique bocejou, sentindo o peso da noite anterior. Ana mal havia falado depois da reação ao frasco. Ele percebeu que a menina estava assustada, mas decidiu não pressioná-la. Ela estava sentada à mesa, pequena e silenciosa, os olhos atentos a cada movimento dele. Henrique pegou a colher e começou a misturar o remédio de Lívia no suco, exatamente como Maurício havia recomendado. Então, sem aviso, ouviu um ruído seco. Quando se virou, viu Ana derrubando um copo. O vidro estilhaçou no chão. A menina tremia. Seus olhos estavam arregalados, presos no frasco do remédio. Esse remédio não pode ser... Sua voz era apenas um sussurro. Henrique sentiu o estômago afundar. Agora não havia mais dúvida. Ana estava apavorada com aquele frasco e ele precisava saber o motivo. Ela parecia querer falar, mas hesitava, como se estivesse pisando em gelo fino. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eles davam isso para as crianças do abrigo. E depois, elas nunca mais voltavam. O estômago de Henrique revirou. "Do que você está falando?" Ana respirou fundo, tentando se acalmar. "No abrigo onde eu estava, um médico ia lá às vezes. Ele levava esse remédio. Ele dizia que era para ajudar. Mas depois que as crianças tomavam, elas começavam a passar mal." Ela fez uma pausa, como se cada palavra lhe custasse um esforço imenso. Depois, elas desapareciam. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou para o frasco de remédio em suas mãos, o mesmo remédio que ele estava prestes a dar para Lívia. "Você tem certeza disso?" ele perguntou, tentando manter a calma. Ana apenas assentiu. Henrique tentou racionalizar. Talvez fosse só coincidência. Talvez Ana estivesse confusa, mas... E se não estivesse? Ele pegou o frasco e girou entre os dedos. O nome do laboratório brilhou sob a luz da cozinha. Ele nunca tinha ouvido falar. Henrique fechou os olhos por um instante. Seu instinto gritava que algo estava errado. Mas Maurício era seu amigo. Ele confiava nele. Ou achava que confiava. Ele olhou para Ana novamente. A menina tremia como se revivesse memórias dolorosas. Henrique suspirou, colocando o frasco de volta na mesa. "Você precisa me contar tudo o que lembra." Ana engoliu em seco. "Eu não lembro de tudo, mas lembro que uma menina, Sofia, achava que algo estranho estava acontecendo. Ela anotava tudo em um diário." "Um diário?" Ana assentiu. "Ela dizia que estavam mentindo para a gente, que as crianças não estavam sendo adotadas como diziam." O peito de Henrique apertou. Ele olhou para o corredor, onde Lívia ainda dormia. Ele esteve a segundos de dar aquele remédio à filha. E se Ana estivesse certa, ele não podia correr riscos. Henrique pegou o frasco e guardou no bolso. "Certo, vamos descobrir a verdade." Ana pareceu surpresa. "Você acredita em mim?" Henrique olhou para ela, sério. "Ainda não sei o que está acontecendo, mas eu nunca ignoraria um aviso desses." Ana respirou fundo. Pela primeira vez, Henrique viu algo diferente em seu olhar. Esperança. Mas a sensação de perigo não sumia. Se esse remédio era realmente o que Ana dizia ser, então ele estava prestes a descobrir algo muito maior e muito mais perigoso. Henrique não conseguia tirar as palavras de Ana da cabeça. Eles davam isso para as crianças e depois elas nunca mais voltavam. A frase martelava em sua mente enquanto ele dirigia. Algo estava errado, muito errado. Ele precisava saber mais sobre o passado daquela menina. Segurando o volante com força, ele fez algumas ligações. Precisava descobrir onde ficava o antigo orfanato de Ana. Conseguiu um endereço após um tempo de busca e, sem pensar duas vezes, mudou de rota.
A estrada para o local parecia mais cinzenta e deserta do que ele esperava. O prédio era antigo, com paredes desgastadas e um portão de ferro que rangia ao menor toque. Assim que entrou, sentiu um peso estranho no peito. Havia crianças brincando no pátio, mas algo na atmosfera do lugar o incomodava. Os olhares desconfiados dos funcionários. A pressa em evitá-lo. Ele caminhou até a recepção, onde uma mulher de meia idade, com um sorriso forçado, o atendeu. "Posso ajudá-lo, senhor?" Henrique respirou fundo. "Eu preciso de informações sobre uma menina que passou um tempo aqui. O nome dela é Ana." A recepcionista piscou algumas vezes, como se tentasse lembrar. "Ana, muitas crianças passam por aqui, senhor." "Não sei dizer." Henrique percebeu que havia mais resistência do que esquecimento na resposta. "Ela ficou aqui até pouco tempo atrás", insistiu. "Quero saber sobre as crianças que estiveram com ela." A recepcionista começou a ficar inquieta. "Acho melhor falar com o diretor." Um momento. Ela saiu da mesa rapidamente e sumiu por um corredor estreito. Henrique olhou ao redor. Alguns funcionários espiavam discretamente. Todos pareciam desconfortáveis. Minutos depois, um homem alto, de expressão fria e vestindo um terno gasto, apareceu. "Boa tarde, sou o diretor. Em que posso ajudá-lo?" Henrique estendeu a mão, mas o homem não a apertou. "Estou procurando informações sobre Ana. Ela esteve aqui até pouco tempo atrás." O diretor cruzou os braços. "Recebemos muitas crianças, não me lembro desse nome." Ela mencionou que algumas crianças sumiram depois de tomarem um remédio. O olhar do diretor endureceu. "Isso é um absurdo. Não sei de onde tirou essa ideia. Nossas crianças são bem cuidadas." "Tem certeza?" "Porque Ana parece convencida de que algo muito errado aconteceu aqui." O homem sorriu, mas era um sorriso vazio. "Senhor, eu sugiro que o senhor pare com essas perguntas. Não há nada de errado neste orfanato." Henrique encarou o diretor por alguns segundos. Aquela resposta veio rápido demais. Antes que pudesse responder, sentiu um olhar sobre ele. No canto do corredor, uma cuidadora mais velha observava tudo com atenção. Assim que o diretor se afastou, ela passou discretamente por Henrique e murmurou sem encará-lo. "O senhor deveria esquecer isso. Algumas perguntas podem ser perigosas." E então desapareceu pelo corredor. Um arrepio percorreu a espinha de Henrique. Definitivamente havia algo muito errado ali. O caminho de volta para casa foi tenso. Henrique segurava o volante com força, tentando organizar os pensamentos. O diretor mentiu. Ele tinha certeza disso. As palavras da cuidadora confirmavam o que ele já suspeitava. Alguém estava tentando esconder algo. Mas por quê? Quando chegou em casa, Ana o esperava na sala, abraçando um travesseiro. Henrique sentou-se ao lado dela. "Eu fui até o seu orfanato." Ana arregalou os olhos. O que eles disseram?" Henrique hesitou. "Eles fingiram que nada aconteceu, mas eu sei que não é verdade." Ana abaixou a cabeça, apertando mais o travesseiro contra o peito. Henrique suspirou. Precisava de respostas, mas não poderia pressionar Ana. Ele levantou-se e pegou o frasco do remédio. O que realmente havia naquela substância? Só havia uma pessoa que poderia responder: Maurício. No final da tarde, Henrique estacionou o carro em frente ao consultório do amigo. O lugar era discreto, elegante, um local onde ninguém suspeitaria que algo estivesse errado. Ao entrar, foi recebido por uma secretária simpática. "O doutor está aguardando, pode entrar." Henrique entrou no escritório e encontrou Maurício sentado atrás da mesa, mexendo em alguns papéis. O médico levantou o olhar e sorriu. "Henrique, como está Lívia?" Sem rodeios, Henrique colocou o frasco de remédio sobre a mesa. "Eu quero saber sobre os efeitos colaterais disso." Maurício ergueu uma sobrancelha, mas continuou sorrindo. "É um tratamento seguro, Henrique. Você não precisa se preocupar." Henrique cruzou os braços. "Você disse que ele está em fase de testes, certo?" "Sim. Mas onde esses testes foram feitos?"
Maurício hesitou por um segundo, apenas um segundo. Depois, relaxou na cadeira e riu. Meu amigo, parece que alguém andou enchendo sua cabeça de dúvidas. Henrique manteve o olhar firme. Eu fui até o orfanato. O sorriso de Maurício sumiu. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, pegou o frasco e girou entre os dedos. Olha, Henrique, eu sei que está assustado, mas esse remédio pode salvar sua filha. Tem certeza disso? Maurício devolveu o frasco na mesa, cruzando as mãos. Absoluta. Henrique sentiu um arrepio. A resposta veio rápido demais. Ele se levantou. Eu espero que esteja certo, Maurício, porque se não estiver, eu vou descobrir. Saiu do consultório sentindo um peso no peito. Ele sabia. Maurício estava mentindo. E agora não havia mais volta. Henrique dirigia pela cidade, mas sua mente estava longe dali. Cada peça do quebra-cabeça começava a se encaixar e a imagem que se formava era aterrorizante. O orfanato, o silêncio dos funcionários, o aviso da cuidadora. A forma como Maurício desviou da conversa e, acima de tudo, o medo de Ana. A história dela parecia absurda, mas agora fazia sentido. Henrique precisava de provas, algo concreto que pudesse confirmar suas suspeitas. Ao chegar em casa, esperou até Lívia dormir e foi para o escritório. Sentou-se diante do computador e digitou o nome do remédio no buscador. Nada relevante, apenas informações genéricas, nenhuma menção a testes clínicos, nada sobre reações adversas. Ele estreitou os olhos. Isso era estranho, muito estranho. Ele então digitou o nome do laboratório. As primeiras páginas eram apenas autopromoção da empresa, mas ao se aprofundar nos resultados, encontrou algo diferente, uma denúncia antiga. Seu coração acelerou enquanto ele clicava no link. Era um artigo de um pequeno site de jornalismo investigativo publicado há alguns anos. Falava sobre um estudo clínico suspeito, interrompido por irregularidades. Segundo a matéria, um grupo de pesquisadores teria usado pacientes vulneráveis para testes não autorizados. Henrique rolou a página até chegar à parte que o fez prender a respiração. O nome de Maurício estava lá. Ele sentiu o estômago revirar. O artigo mencionava que, na época, Maurício era um dos médicos envolvidos no estudo. O mesmo tipo de experimento, o mesmo padrão. Henrique apertou os dentes. Quantas pessoas tinham sofrido por causa desse homem? Ele continuou pesquisando e encontrou mais informações. O laboratório foi acusado de ocultar mortes de pacientes. As famílias nunca receberam explicações concretas. O caso acabou arquivado por falta de provas. Mas Henrique tinha provas agora. Ele olhou para o frasco do remédio em sua mesa. Esse era o mesmo padrão de antes. Experimentos escondidos. Crianças usadas como cobaias. E ele quase tinha dado aquilo para Lívia. Seu peito ficou apertado. Se Ana não tivesse reconhecido o frasco, se ele tivesse seguido às cegas o que Maurício dizia, ele passou as mãos pelo rosto. Precisava agir. Precisava expor aquilo. Henrique pegou o celular e começou a digitar uma mensagem para um conhecido jornalista. Mas antes que pudesse terminar, o telefone tocou. Ele olhou para a tela. Número desconhecido. Seu coração deu um salto. Com um aperto no peito, atendeu. Alô? Silêncio. Então, uma voz distorcida falou do outro lado. Se continuar investigando, sua filha será a próxima. Henrique congelou. O ar pareceu sumir de seus pulmões. Ele se levantou da cadeira num impulso, o coração disparado. Quem é você? Silêncio. Se você encostar um dedo nela, eu juro que... A ligação foi encerrada. Henrique ficou parado, segurando o telefone com força. Era isso. Ele não estava lidando apenas com um remédio suspeito. Havia gente perigosa envolvida nisso. Ele correu até o quarto de Lívia e abriu a porta com cuidado. A menina dormia tranquila, sua respiração leve. Henrique sentiu o peito apertar. Ele não podia se dar ao luxo de errar. Se errasse, poderia perder sua filha. E isso ele não permitiria. Agora não era mais apenas sobre descobrir a verdade. Era uma luta pela vida da única pessoa que lhe restava. E ele não iria parar.
O relógio na parede marcava 23 horas e 45 minutos quando Henrique se sentou na poltrona, ainda sentindo o peso da ameaça que recebera. Aquela ligação foi um aviso claro, ele estava sendo vigiado. Mas isso só confirmava que ele estava no caminho certo. Lívia dormia no quarto ao lado, alheia ao perigo. Ana estava deitada no sofá, encolhida debaixo do cobertor. Mas Henrique sabia que ela não dormia. Desde a ligação, seus olhos estavam arregalados, fixos no nada. Henrique sabia que precisava agir logo. Se ficasse parado, estaria apenas esperando que o pior acontecesse. Foi quando Ana quebrou o silêncio. Eu lembrei de uma coisa... Sua voz saiu fraca, mas carregada de urgência. Henrique se virou para ela imediatamente. O quê? Ana engoliu em seco e sentou-se. Sofia. Quem? Uma menina do abrigo. Ela hesitou. Antes dela desaparecer, ela escrevia tudo em um caderno. Henrique franziu a testa. Um diário? Ana assentiu lentamente. Ela sempre anotava tudo. Dizia que não confiava nos médicos e que estava tentando descobrir o que acontecia com as crianças que sumiam. Henrique se inclinou para a frente, atento. Você sabe onde esse diário pode estar? Ana mordeu o lábio. Ela escondia embaixo do colchão. Mas eu não sei se ainda está lá. Henrique observou Ana por um instante, tentando entender mais sobre ela. Você sempre viveu sozinha? Ana deu de ombros, sem emoção aparente. Minha mãe se foi quando eu era pequena. Meu pai não quis saber de mim e me deixou no orfanato. E depois, Ana desviou o olhar. O orfanato não era um bom lugar, então fugi. Henrique respirou fundo. A única maneira de descobrir é indo até lá. Ana arregalou os olhos. O orfanato? Agora? Henrique pegou as chaves do carro. Eu não posso esperar. Se esse diário ainda estiver lá, pode ser a prova que precisamos. Ana parecia querer argumentar, mas apenas abaixou a cabeça. Cuidado, sussurrou. Henrique assentiu e saiu. A estrada até o orfanato estava deserta àquela hora. As luzes dos postes piscavam ocasionalmente, dando à rua um ar ainda mais sombrio. Ele parou o carro a alguns quarteirões de distância. Não podia ser visto. O prédio do orfanato era ainda mais sinistro à noite. As janelas altas pareciam olhos vazios observando a rua. Henrique respirou fundo e atravessou o portão enferrujado, tentando não fazer barulho. O silêncio era absoluto. Nenhum som de crianças, nenhuma movimentação. Ele se aproximou do prédio e testou a maçaneta da porta lateral. Trancada, mas ele já esperava por isso. Ele contornou o prédio até a parte de trás. Ali, as janelas do dormitório infantil eram baixas o suficiente para serem alcançadas. Se Sofia escondia algo, deveria ser no quarto onde dormia. Henrique localizou uma janela entreaberta. Perfeito. Ele se agarrou ao parapeito e forçou a abertura. A madeira rangeu, mas cedeu. Segundos depois, ele estava dentro. O dormitório estava escuro, mas Henrique podia ver as fileiras de camas enfileiradas. Qual delas era a de Sofia? Ele caminhou entre os beliches, tentando se lembrar da descrição de Ana. Cama do fundo, perto da parede. Seu coração acelerou quando chegou à última fileira. Ali estava. Ele abaixou-se ao lado do colchão e levantou um dos cantos. Nada. Praguejando baixinho, tentou o outro lado. Se não estivesse ali, ele teria vindo em vão. Mas então seus dedos tocaram algo duro. Papel. Seu peito apertou. Ele puxou o objeto devagar e... era um caderno. Pequeno, surrado, com a capa manchada e as bordas desgastadas. O diário de Sofia. Henrique engoliu em seco e abriu a primeira página. A letra era infantil, mas organizada. Ele começou a ler. Hoje o médico veio de novo. Ele disse que queria ajudar a gente. Mas eu vi quando ele pegou um remédio novo. Ele não queria que ninguém visse, mas eu vi. Eles vieram hoje, levaram o Lucas e a Camila. Disseram que voltariam amanhã, mas ninguém nunca volta. Henrique sentiu um arrepio. Ele virou a página. O remédio novo faz a gente se sentir estranho. Eu não quero tomar.
A Mariana tomou na semana passada. Agora ela só dorme sem parar. O diário tremia em suas mãos. Ele virou mais algumas páginas, mas os últimos trechos eram rabiscos sem sentido, como se Sofia tivesse sido interrompida. Ela nunca terminou. O estômago de Henrique revirou. Quantas crianças tinham passado por isso? Quantas Lívias existiam por aí, prestes a tomar um remédio que nunca deveria ter sido criado? Um estalo no corredor fez seu coração parar. Alguém estava ali. Ele fechou o diário rapidamente e o enfiou no bolso do casaco. Passos. Ele se agachou, tentando se esconder atrás do beliche. A porta do dormitório se abriu com um rangido. Uma lanterna varreu o quarto. Henrique conteve a respiração. "Quem está aí?" Uma voz masculina perguntou. O vigia. Ele esperou a lanterna se afastar e, silenciosamente, começou a rastejar para a saída. Mas quando estava quase alcançando a janela, seu pé esbarrou em uma cadeira. O barulho ecoou no silêncio. A luz da lanterna girou imediatamente para ele. "Ei!" Henrique saltou pela janela. A aterrissagem foi dolorosa, mas ele ignorou a dor. Saiu correndo. Atrás dele o vigia gritava, mas Henrique não olhou para trás. Saltou a cerca e correu até onde seu carro estava estacionado. Entrou e acelerou. Só quando já estava longe, soltou um suspiro pesado. Ele conseguiu, mas aquilo era apenas o começo. Agora, ele tinha provas, e não iria parar até acabar com quem estava por trás daquilo. Henrique segurava o diário de Sofia com força, enquanto caminhava pelo estacionamento do consultório de Maurício. O caderno estava gasto, as páginas amareladas, mas as palavras escritas ali eram fortes o suficiente para queimar sua confiança no amigo de longa data. Quantas crianças tinham desaparecido? Quantas morreram sem que ninguém soubesse? Ele parou diante da porta do consultório e respirou fundo. Não podia hesitar. Abriu a porta com firmeza e entrou. A recepcionista sorriu, mas sua expressão mudou ao ver o semblante fechado de Henrique. "O doutor está com um paciente, senhor. Ele vai me atender agora", interrompeu Henrique, seguindo direto para a porta do escritório. A secretária ficou paralisada, sem saber como reagir. Henrique abriu a porta sem bater. Maurício levantou os olhos do computador e franziu a testa. "Henrique? Que entrada dramática é essa?" Henrique fechou a porta atrás de si e jogou o diário sobre a mesa de Maurício. "Você me disse que esse remédio era seguro." Maurício olhou para o caderno sem expressão. "E é?" Henrique se inclinou. "Então me explica isso." Ele abriu o diário em uma página específica e empurrou para Maurício ler. "Eles vieram hoje. Levaram o Lucas e a Camila. Disseram que voltariam amanhã, mas ninguém nunca volta. O remédio novo faz a gente se sentir estranho. Eu não quero tomar." Maurício leu em silêncio. Depois, recostou-se na cadeira e suspirou. "Henrique, o que você está tentando provar?" Henrique sentiu o sangue ferver. "Isso é uma confissão. Uma criança escreveu isso antes de desaparecer." Maurício passou a mão pelo rosto como se estivesse cansado. "Você está obcecado. Isso foi escrito por uma criança assustada. Não significa nada." Henrique apertou os punhos. "Então me responda. Onde foram feitos os testes clínicos desse remédio?" O olhar de Maurício endureceu. "Eu já te disse. Foram conduzidos por uma equipe altamente qualificada. Nomes, Maurício. Quero nomes. Quero ver documentos." O médico cruzou os braços. "Eu não preciso provar nada para você." "Precisa sim, porque eu quase dei isso para a minha filha." Henrique bateu no diário com força. Maurício manteve o rosto impassível, mas Henrique percebeu algo. Ele mexia na caneta sobre a mesa, girando-a entre os dedos, sem parar. Um velho hábito que Henrique conhecia. Maurício só fazia isso quando estava nervoso. Henrique estreitou os olhos. "Você está mentindo." Maurício riu, balançando a cabeça. "Você está sendo paranoico, Henrique. Precisa confiar na medicina." Henrique não respondeu, apenas o observou. Maurício desviou o olhar. Ele estava mentindo. Henrique pegou o diário da mesa e guardou no bolso do casaco.
Última chance, me diz a verdade. Maurício sorriu, mas havia algo frio naquele sorriso. Eu já disse tudo o que tinha para dizer. Henrique respirou fundo e se virou para a porta. Mas antes de sair, parou e olhou por cima do ombro. Eu não sou idiota, Maurício. Eu sei quando alguém está escondendo algo. Maurício manteve a expressão neutra. Henrique abriu a porta e saiu. Mas assim que fechou a porta atrás de si, soube que tinha acabado de declarar guerra. Maurício estava mentindo. E agora ele não iria parar até descobrir a verdade. A noite estava silenciosa. Silenciosa demais. Henrique dormia de um lado da casa, Lívia do outro. Ana ficava no pequeno quarto ao lado da sala, ainda assustada com tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Mas ele sentia. Algo estava errado. A sensação de que estava sendo vigiado o perseguia desde que saíra do consultório de Maurício. Agora, enquanto o relógio marcava 2h17 da madrugada, algo o despertou. Um som abafado. Seus olhos se abriram no escuro. Ele ficou imóvel, apenas ouvindo. Nada. Segundos se passaram. Então veio novamente um rangido. Henrique se levantou devagar, os sentidos em alerta. Pegou o celular e ativou a câmera, usando a tela como lanterna. Saiu do quarto, os pés descalços no piso frio. O corredor estava escuro. Foi quando ouviu passos vindos da sala. Seu coração acelerou. Alguém estava dentro da casa. Ele caminhou em silêncio, sentindo o pulso martelar no pescoço. Quando chegou à porta da sala, viu um vulto. Um homem estava ali. Ele segurava Ana pelo braço, tampando sua boca. O medo nos olhos dela era puro desespero. "Ei!" Henrique gritou, correndo para a frente. O homem se virou bruscamente. Era alto, forte, vestido de preto. Por um segundo, o invasor hesitou. Depois, puxou Ana com mais força e tentou arrastá-la. Henrique não pensou. Ele se jogou sobre o homem com toda a força que tinha. Os dois caíram no chão. Ana conseguiu se soltar e rastejou para trás, ofegante. O agressor se ergueu rápido, sacando uma faca da cintura. O brilho da lâmina cortou o ar. Henrique desviou no último segundo, o metal passando a centímetros de sua pele. O homem avançou novamente, mas Henrique segurou seu pulso com força, lutando para manter a lâmina afastada. Os dois rolavam pelo chão, derrubando cadeiras e batendo contra os móveis. A faca passou perto do rosto de Henrique, cortando sua bochecha de leve. O ardor foi instantâneo. Henrique grunhiu e deu uma joelhada no estômago do agressor. O homem cambaleou para trás. Foi a chance que Henrique precisava. Ele agarrou um abajur da mesa e bateu com força contra a cabeça do invasor. O impacto fez o homem cambalear. Henrique golpeou de novo, dessa vez no peito. O invasor caiu de joelhos, tentando recuperar o fôlego. Henrique chutou a faca para longe e agarrou o homem pela gola da camisa. "Quem mandou você?" O homem não respondeu. Apenas olhou para Henrique com um sorriso cínico. Foi quando Henrique percebeu. O homem não tinha intenção de sair vivo dali. Antes que pudesse reagir, o agressor bateu a própria cabeça contra a quina da mesa. O impacto foi brutal. O corpo dele caiu no chão, imóvel. Henrique ofegava, tentando processar o que acabara de acontecer. Ana chorava no canto da sala, os joelhos junto ao peito. Ele correu até ela. "Você está bem? Ele te machucou?" Ela negou com a cabeça, soluçando. Henrique a puxou para um abraço apertado, mas dentro dele algo queimava. Eles invadiram sua casa. Tentaram levar Ana. O que aconteceria depois? Lívia estava em risco? Ele olhou para o corpo no chão. Aquele homem estava disposto a morrer para cumprir sua missão. Isso significava que havia mais deles, e agora Henrique tinha duas opções: fugir e proteger sua família, ou continuar investigando e derrubar essa organização. Ele olhou para Ana, que tremia em seus braços. Ele não ia fugir. Se tentaram atacar sua família, ele destruiria todos eles. Henrique decidiu. Ele iria lutar. O dia amanheceu pesado. Henrique não dormira. Depois do ataque, ele passou a noite sentado na sala, vigiando cada sombra, ouvindo cada ruído. Ana dormia encolhida no sofá,
exausta pelo medo. Ele queria poder dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que seria uma mentira. E então ouviu o que mais temia, um gemido fraco. Henrique se levantou num impulso e correu para o quarto de Lívia. Ela estava pálida, os lábios secos, o corpo suado. "Pai!" A voz dela saiu fraca. Henrique sentiu o peito apertar. Ele tocou sua testa, febre alta. "Estou aqui, filha. Vai ficar tudo bem." Lívia fechou os olhos, a respiração irregular. "Não, não agora, não depois de tudo." Henrique pegou o telefone e discou. "Maurício, Lívia está piorando." A resposta veio quase imediata. "Dê o remédio a ela, Henrique." Henrique fechou os olhos. Era exatamente disso que ele tinha medo. Ele desligou e foi até a cozinha, onde o frasco repousava sobre a mesa. O mesmo remédio que Ana tanto temia. Se desse para Lívia, poderia salvá-la ou matá-la. Se não desse, poderia estar condenando sua filha a sofrer ainda mais. Seus dedos apertaram o vidro frio. Ele precisava tomar uma decisão. Atrás dele, Ana apareceu no corredor. "Você não pode dar isso para ela." Henrique virou-se lentamente. "Ana, eu não posso simplesmente não fazer nada." "Esse remédio?" Ana balançou a cabeça, a voz embargada. "Ele não cura, ele machuca." Henrique passou as mãos pelo rosto. "Maurício diz que é a única esperança dela." Ana hesitou por um segundo. Depois, deu um passo à frente. "E você ainda acredita nele?" O silêncio caiu entre os dois. Henrique olhou para o frasco mais uma vez. Cada parte de seu instinto gritava para não confiar em Maurício. Mas Lívia estava sofrendo. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Ele precisava de uma segunda opinião. "Vamos para o hospital, agora." O hospital estava movimentado, mas Henrique ignorou tudo ao redor. Ele carregava Lívia nos braços, com Ana ao lado, segurando seu casaco com força. A recepcionista tentou fazer perguntas, mas ele foi direto. "Preciso de um médico agora." Segundos depois, uma equipe veio atendê-los. Henrique segurou a mão de Lívia enquanto a levavam para um dos leitos. Um médico apareceu. "O que ela tem?" Henrique hesitou, então finalmente disse: "Eu preciso que você analise esse remédio." Ele entregou o frasco ao médico. O homem pegou o vidro, franziu a testa e olhou para Henrique. "Onde conseguiu isso?" Henrique sentiu um arrepio. "Isso importa?" O médico segurou o frasco com mais firmeza. "Importa sim, porque esse remédio não está liberado para uso." O estômago de Henrique afundou. "O quê?" "Esse composto está sob investigação. Não tem aprovação oficial." Henrique respirou fundo. Então Ana estava certa. Se ele tivesse dado aquele remédio a Lívia... Ele fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e raiva. "Você pode ajudar minha filha?" O médico assentiu. "Vamos fazer o possível." Henrique olhou para Ana. Ela segurava o próprio braço, nervosa, mas seus olhos diziam tudo. Eles tinham escapado por pouco, mas isso só significava uma coisa. Ele precisava acabar com Maurício. E dessa vez, ele não erraria. Henrique estacionou o carro em uma rua discreta, afastada do hospital. O relógio marcava quase meia-noite, mas ele não sentia sono, só raiva. Maurício mentiu para ele, quase matou sua filha. Se não fosse por Ana, ele teria envenenado Lívia com aquele maldito remédio. E agora, a pergunta que martelava em sua mente era: quantas outras crianças haviam sido vítimas antes? Ele precisava descobrir. Respirou fundo, pegou o celular e abriu o navegador. Hora de cavar mais fundo. A pesquisa inicial não trouxe nada relevante. O nome de Maurício estava limpo, sem denúncias formais, sem artigos críticos, apenas elogios sobre sua brilhante carreira médica. Mas Henrique sabia que o buraco era mais embaixo, e então ele encontrou uma reportagem antiga, arquivada em um site de jornalismo investigativo. Escândalo na área da saúde. Testes não regulamentados levam crianças a óbito. Henrique prendeu a respiração enquanto lia. O artigo mencionava uma pesquisa experimental realizada anos atrás em um hospital infantil. Várias crianças morreram misteriosamente. Os responsáveis?
Um grupo de médicos ligados a uma grande corporação farmacêutica. E lá estava o nome dele, Dr. Maurício. Henrique sentiu um arrepio. As denúncias foram arquivadas. Os médicos nunca foram punidos. O caso desapareceu. Ele não parou de ler. Outra matéria, dessa vez em um fórum obscuro. Pediatra investigado por conduta suspeita em orfanatos. O nome de Maurício aparecia novamente. Era um padrão. Testes secretos, crianças vulneráveis e nenhuma consequência. Henrique respirou fundo. Agora ele tinha provas e ele iria usá-las. Ele precisaria de mais do que um artigo antigo. Precisava de uma testemunha. Henrique voltou para os arquivos da primeira reportagem. Um nome se destacou: Dr. Álvaro Mendes. Era um dos médicos do hospital infantil que denunciou irregularidades antes de ser demitido. Henrique rapidamente buscou um endereço. Encontrou uma clínica modesta no subúrbio. Sem perder tempo, pegou as chaves do carro e dirigiu até lá. A clínica estava fechada, mas Henrique bateu na porta com insistência. Depois de um tempo, um homem de meia idade, de olhar cansado, atendeu. Doutor Álvaro, o homem franziu a testa. Quem é você? Henrique mostrou o celular com o nome de Maurício na tela. Eu preciso falar sobre isso, agora. O homem hesitou, mas abriu a porta. Henrique entrou e se sentou em uma cadeira de madeira. O senhor trabalhou com Maurício. Preciso saber a verdade. O médico suspirou. O que quer saber? O remédio, os testes, as crianças que morreram. Doutor Álvaro ficou pálido. Como soube disso? Henrique apertou os punhos. Eu quase dei esse remédio para minha filha, e sei que ele já foi usado antes. O médico passou a mão pelo rosto. Eu tentei impedir, mas eles me silenciaram. Fui demitido, ameaçado. Henrique se inclinou para a frente. Me conte tudo. O homem respirou fundo. Maurício fazia parte de um projeto secreto. A ideia era criar um medicamento que acelerasse o metabolismo e fortalecesse o sistema imunológico em crianças. Mas os efeitos colaterais eram devastadores. Henrique sentiu o estômago revirar. O que acontecia com as crianças? Álvaro engoliu seco. Algumas entravam em colapso. Outras sofriam convulsões e falência múltipla dos órgãos. Muitas morreram. Henrique fechou os olhos. E ninguém fez nada? O médico riu sem humor. Você acha que essas corporações deixam rastros? Tudo foi encoberto. Eu denunciei, mas nada aconteceu. Henrique sentiu uma raiva crescente. Então Maurício nunca parou. Ele só mudou os alvos. O médico assentiu. Ele sempre usou crianças, porque ninguém investiga quando órfãos desaparecem. Henrique se levantou, os músculos tensos. Eu vou acabar com isso. Doutor Álvaro o olhou com compaixão. Tenha cuidado, eles vão tentar te calar. Henrique encarou o homem. Eles já tentaram, mas agora sou eu quem vai atrás deles. Ele saiu da clínica. Agora era guerra. E Maurício não fazia ideia do que estava por vir. Henrique estacionou o carro diante do pequeno prédio onde funcionava um jornal independente. A fachada simples contrastava com a importância do que ele estava prestes a fazer. Era hora de expor tudo. Os documentos que ele reunira, os relatos de Ana e agora o testemunho do Dr. Álvaro, era prova suficiente para arruinar Maurício e toda a rede criminosa por trás dele. Mas Henrique sabia que não podia confiar em qualquer veículo de mídia. Os grandes jornais poderiam ser comprados. Ele precisava de um jornalista que não tivesse medo de morrer pela verdade. E ele conhecia exatamente a pessoa certa. Henrique subiu as escadas com pressa e entrou na redação. Lá estava ele, Eduardo Vasconcelos, repórter investigativo. Um homem de 40 e poucos anos, olhar afiado, sempre vestindo roupas amassadas e segurando um copo de café frio. Henrique foi direto ao ponto. Eduardo, eu tenho algo grande para você. O jornalista ergueu a sobrancelha. Algo grande ou algo suicida? Henrique jogou o dossiê na mesa. Eduardo folheou rapidamente e parou em um nome. Dr. Maurício. O jornalista franziu a testa. Eu já ouvi esse nome antes. Henrique cruzou os braços. Testes ilegais, crianças desaparecidas, um medicamento sendo distribuído sem aprovação.
Eduardo parou de ler e encarou Henrique. Isso é sério, mais sério do que você imagina. O jornalista apoiou os cotovelos na mesa, pensativo. Você tem provas? Henrique assentiu. Diários, testemunhas, documentos, o suficiente para derrubar essa organização. Eduardo respirou fundo. Se isso for publicado, vai explodir como uma bomba. Henrique encarou o jornalista nos olhos. Então vamos detonar. Nas 48 horas seguintes, Eduardo e sua equipe trabalharam intensamente. Eles verificaram cada detalhe, buscaram mais fontes, analisaram os documentos. Henrique ficou de prontidão, aguardando a matéria ser finalizada. Mas então, algo aconteceu. No terceiro dia, enquanto Henrique preparava o café da manhã para Ana e Lívia, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Henrique... A voz do outro lado era fraca, trêmula. Henrique franziu a testa. Quem está falando? Eduardo, o coração de Henrique disparou. O que aconteceu? A respiração do jornalista era irregular. Eles sabiam. Henrique ficou em silêncio por um segundo. Onde você está? Hospital. Sofri um acidente. Henrique sentiu um arrepio. Ele pegou as chaves do carro e saiu correndo. No hospital, encontrou Eduardo deitado em uma maca. O rosto dele estava machucado, um dos braços engessado. Henrique se aproximou. Me diz que foi só um acidente. Eduardo riu de leve, mas depois gemeu de dor. Você sabe que não foi. Henrique fechou os olhos por um instante. Como? Eu estava saindo do jornal ontem à noite. Um carro preto começou a me seguir. Antes que eu percebesse, outro veículo me fechou e me jogou para fora da estrada. Henrique sentiu o estômago revirar. Eles queriam te matar? Eduardo balançou a cabeça. Não, eles queriam me avisar. Henrique apertou os punhos. O que vamos fazer? Eduardo sorriu de leve. Publicar, é claro. A matéria estava programada para sair no dia seguinte, mas Henrique sabia que eles não iriam esperar para reagir. Naquela noite, ele reforçou as fechaduras da casa. Ana e Lívia dormiam, mas ele ficou acordado com a arma que comprara escondida sob a mesa. Se tentassem algo de novo, ele estaria pronto. Na manhã seguinte, Henrique abriu o celular e acessou o site do jornal. E lá estava. Rede exposta. Médicos usavam crianças como cobaias para remédio ilegal. A reportagem detalhava tudo: os orfanatos, os desaparecimentos, o envolvimento de Maurício. E, ao final, uma nota impactante. A polícia já recebeu uma denúncia formal e está investigando o caso. Henrique soltou um suspiro pesado. Eles haviam conseguido, mas ele sabia, a guerra estava apenas começando. A reportagem explodiu como uma bomba. Em poucas horas, o nome de Maurício estava em todas as manchetes. As redes sociais ferviam e a indignação pública crescia a cada minuto. Pessoas exigiam investigações. O escândalo estava exposto. Mas Henrique sabia que isso não significava vitória, significava guerra. Ele sentia nos ossos que a retaliação viria. E veio mais rápido do que esperava. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café para Ana e Lívia, ouviu algo que o fez congelar. Sirene de polícia. Ele correu para a janela. 3 viaturas estavam paradas em frente à sua casa. O pânico subiu pela sua espinha. Bateram na porta. Forte. Ele olhou para Ana, que já estava apavorada. Vai para o quarto e fica com Lívia. Não sai de lá. Ela obedeceu sem hesitar. Henrique respirou fundo e abriu a porta. 2 policiais estavam ali. O mais alto, de expressão fria, falou primeiro. Senhor Henrique Martins? Sim. O policial tirou um papel do bolso. Temos um mandado de busca para sua residência. Henrique sentiu um nó no estômago. Baseado em quê? O policial não respondeu de imediato. Olhou para ele com um olhar que dizia tudo. Henrique não precisava ouvir a resposta. Isso não era uma busca normal. Ele saiu da frente da porta. Os policiais entraram e começaram a revirar tudo. Eles abriram gavetas, mexeram nos documentos, vasculharam até a cozinha. Um deles olhou diretamente para Henrique e sorriu de lado.
Foi então que Henrique percebeu. Nem todos ali estavam ali para fazer justiça. Alguém no sistema queria enterrá-lo. Um dos policiais encontrou o diário de Sofia, pegou e levantou no ar. O que é isso? Henrique manteve a expressão neutra. Um caderno de uma criança. O policial sorriu. Parece muito interessado em crianças, Sr. Martins. Isso pode ser perigoso para você. A raiva subiu como um incêndio dentro de Henrique. Eles estavam tentando virá-lo contra a opinião pública. Isso é uma piada? Eu expus um esquema criminoso e agora vocês estão tentando me incriminar? O policial deu de ombros. Só fazemos nosso trabalho. Henrique cerrou os punhos. Ele sabia que não poderia confiar neles. Não poderia confiar em mais ninguém. Depois de quase uma hora, os policiais saíram sem levá-lo preso. Mas o aviso estava dado. Eles estavam observando. E Henrique sabia que a próxima vez seria pior. Assim que as viaturas sumiram, Ana saiu do quarto com os olhos arregalados. Eles foram embora? Henrique assentiu. Ana hesitou antes de falar. A gente precisa sair daqui, não é? Ele olhou para Lívia, que dormia. E então soube que Ana estava certa. Eles não estavam seguros ali. Ele pegou o telefone e discou rapidamente. Uma voz atendeu do outro lado. Eduardo, preciso sumir com as meninas, agora. O jornalista ficou em silêncio por um segundo. Vou cuidar disso. Henrique desligou e olhou para Ana. Arrume algumas coisas. Não vamos voltar para cá tão cedo. Ana assentiu e correu para o quarto. Henrique pegou a mochila e enfiou o máximo de roupas possível. Então pegou sua arma. Ele não ia fugir, mas precisava escolher onde lutar. E naquele momento a prioridade era proteger Ana e Lívia. Quando Eduardo chegou já era noite. Henrique colocou as meninas no carro e desapareceu na escuridão. Ele não sabia onde aquela estrada terminaria, mas sabia de uma coisa. Ele não ia parar até derrubar todos que estavam envolvidos nisso. E dessa vez não teria piedade. Henrique olhava para o telefone em suas mãos, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão que poderia custar sua vida. Ele precisava de mais provas, precisava ir direto para dentro da organização. Respirou fundo e discou o número de Maurício. O telefone chamou 3 vezes antes de ser atendido. Henrique. A voz do médico soou controlada, mas Henrique percebeu um leve tom de surpresa. Ele manteve o tom firme, mas sem parecer agressivo. Precisamos conversar. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Pensei que não quisesse mais falar comigo. Henrique riu, um som forçado. Você sabe que eu só quero uma coisa, Maurício. Salvar minha filha. Mais uma pausa. Então, finalmente, Maurício respondeu. Nos encontramos hoje à noite. A ligação caiu. Henrique encarou a tela apagada do celular. Era agora ou nunca. Ele precisava parecer convincente. Fingir que desistiu da investigação e que estava disposto a seguir qualquer caminho para garantir a sobrevivência de Lívia. Mas no fundo ele sabia. Isso não era um jogo. Se descobrissem que ele estava se infiltrando, ele não sairia vivo. O ponto de encontro era um prédio discreto na parte industrial da cidade. Quando Henrique chegou, 2 homens de terno o revistaram e o escoltaram até um escritório no 3º andar. Maurício estava sentado atrás de uma mesa, bebendo uísque como se nada tivesse acontecido. Você demorou para perceber o que é melhor para você, Henrique. Henrique forçou um sorriso tenso e se sentou. Eu só quero minha filha bem. Se isso significa confiar em você, então farei o que for preciso. Maurício inclinou a cabeça, observando-o com cautela. Você entende que há coisas que não pode mais mudar, certo? Henrique sustentou o olhar. Desde que minha filha fique viva, o resto não importa. O médico sorriu de lado e bateu o copo contra a mesa. É exatamente isso que eu queria ouvir. Henrique fingiu relaxar na cadeira. O que eu preciso fazer? Maurício o observou por mais alguns segundos antes de pegar um maço de papéis e empurrá-los pela mesa. Assine isso. Henrique pegou as folhas e fingiu analisar rapidamente. E ali, entre termos técnicos e cláusulas confusas, estava a assinatura do próprio diabo.
O documento dava consentimento para que Lívia fosse incluída no tratamento experimental. Henrique sentiu o estômago revirar, mas manteve o rosto impassível. Pegou a caneta e assinou sem hesitar. Maurício sorriu. Você fez a escolha certa. Henrique devolveu os papéis, inclinando-se para a frente. E agora? Maurício se levantou e fez sinal para que Henrique o acompanhasse. Agora, eu vou te mostrar onde a verdadeira ciência acontece. Os corredores do prédio eram frios, silenciosos, com câmeras de segurança em cada esquina. Henrique manteve a expressão neutra enquanto caminhava ao lado de Maurício, analisando cada detalhe, memorizando cada saída. Quando chegaram ao elevador, Maurício passou um cartão de acesso e digitou um código. As portas se abriram e os dois entraram. Henrique sentiu seu peito apertar quando percebeu que o botão apertado não levava a um andar superior, levava ao subsolo. O elevador desceu lentamente e Henrique manteve o olhar fixo no painel. Quando as portas se abriram, ele quase prendeu a respiração. O lugar era uma instalação médica oculta. Corredores brancos, salas envidraçadas e equipamentos de última geração estavam espalhados por toda parte. Mas o que realmente fez o sangue de Henrique gelar foram as crianças. Haviam várias delas, deitadas em macas, ligadas a tubos e monitores. Algumas pareciam sedadas, outras estavam inconscientes. Maurício continuou caminhando casualmente, como se aquilo fosse apenas outro dia comum no escritório. Esse é o futuro, Henrique. Aqui, criamos a cura para doenças antes consideradas impossíveis de tratar. Henrique manteve o olhar fixo em uma das crianças. O garoto não devia ter mais do que 7 anos. Ele parecia frágil. Frágil demais. Henrique engoliu em seco e se forçou a continuar caminhando. Se demonstrasse qualquer reação agora, seria o fim. Maurício o levou até uma sala de vidro, onde um grupo de médicos analisava gráficos e frascos de medicamentos. Ele se virou para Henrique e sorriu. Sua filha será tratada aqui. Você fez o melhor por ela. Henrique assentiu, fingindo concordar. Mas por dentro, a indignação pulsava como uma chama viva. Ele precisava sair dali com informações, com provas. Uma enfermeira passou ao lado deles, carregando uma bandeja com seringas e frascos. Henrique aproveitou o momento e discretamente puxou um dos frascos para dentro do bolso do casaco. Ninguém percebeu. Maurício deu um tapinha em seu ombro. Bem-vindo ao lado certo da história. Henrique sorriu, mas por dentro ele já estava planejando como destruir tudo aquilo. Henrique caminhava pelos corredores do subsolo, tentando manter a respiração sob controle. A instalação era maior do que ele imaginava, um verdadeiro labirinto subterrâneo. Ele precisava encontrar uma maneira de registrar tudo o que via sem levantar suspeitas. Ao seu redor, médicos e pesquisadores circulavam com pranchetas, analisando telas e ajustando dosagens. Pareciam frios, mecânicos, como se aquelas crianças não fossem nada além de números em uma pesquisa. Henrique sentia o sangue ferver, mas se obrigou a manter a calma. Ele precisava agir com inteligência. Conforme Maurício falava sobre os supostos avanços da pesquisa, Henrique observava cada detalhe. Identificou câmeras de segurança nos cantos do teto, portas blindadas com cartões de acesso e alguns guardas armados circulando discretamente. Eles estavam preparados para qualquer coisa. Maurício o guiou até uma sala maior, onde algumas crianças estavam deitadas em macas, ligadas a monitores. Algumas dormiam. Outras tinham um olhar perdido, sem reação. Henrique se aproximou de uma das macas. Uma menina de no máximo 6 anos, cabelos escuros, pele pálida. Ela não responde mais? Perguntou, tentando parecer interessado. Maurício cruzou os braços e sorriu. Os efeitos variam. Algumas resistem melhor do que outras. Essa aqui já passou do ponto crítico. Agora só precisamos esperar para ver o resultado final. Henrique sentiu um nó no estômago. A menina piscava lentamente, como se estivesse presa em um sono sem fim. O que acontece se não houver progresso?
Perguntou com a voz controlada. Maurício deu de ombros. Ela será descartada. Henrique sentiu o coração parar por um segundo. O que você quer dizer com descartada? Maurício olhou para ele como se aquilo não fosse nada demais. Quando um experimento falha, não há razão para manter o paciente. Henrique teve que se segurar para não socar Maurício ali mesmo. Aquelas crianças estavam sendo tratadas como lixo, como se não fossem nada. Ele respirou fundo e desviou o olhar. Se reagisse agora, seria o fim. A porta ao lado da sala estava entreaberta. Ele viu um corredor mal iluminado levando a outro setor da instalação. Maurício continuava falando, mas Henrique não ouvia mais. Você poderia me dar um minuto? Disse, fingindo estar impactado. Maurício sorriu satisfeito. Claro, eu sei que é muita coisa para absorver. Henrique assentiu e saiu da sala lentamente. Mas assim que teve certeza de que Maurício não o observava, desviou pelo corredor. Caminhou rapidamente, passando pelas salas até encontrar uma porta de vidro fosco. Olhou para os lados e, ao ver que estava sozinho, entrou. O que viu ali o fez prender a respiração. Era um laboratório secreto, prateleiras com frascos idênticos ao que ele roubara, equipamentos de alta tecnologia. E no centro da sala, uma câmara isolada onde mais crianças estavam mantidas. Henrique pegou o celular e começou a gravar. Passou a câmera pelos frascos, pelos monitores e pelos tubos de ensaio. Cada detalhe era uma prova. Ele se aproximou da câmara de contenção. Dentro dela, uma criança tossia fracamente enquanto um tubo estava inserido em seu braço. Henrique pressionou os dentes. Eles estavam matando essas crianças lentamente. Deu um passo para trás, tentando manter a calma. Foi quando ouviu passos no corredor. Merda! Guardou o celular rapidamente e olhou ao redor. A única saída era voltar pelo mesmo corredor ou se esconder. Olhou para uma fileira de armários de aço no canto e se jogou dentro de um deles. Segundos depois, 2 guardas entraram na sala. O sistema de segurança detectou um celular ativo nesta ala, disse um deles. Henrique prendeu a respiração. Verifique as câmeras, respondeu o outro. Henrique sentiu um suor frio escorrer pela nuca. Se olhassem as câmeras, ele estava morto. A tensão era sufocante. Um dos guardas andou pela sala, passando perto dos armários. Henrique manteve os olhos fechados, controlando a respiração. Os segundos pareciam horas. Então o outro guarda falou. Talvez tenha sido interferência do equipamento. O sinal sumiu. O primeiro bufou. Fique atento. Se algo estiver errado, Maurício quer ser avisado imediatamente. Henrique ouviu os passos se afastarem. Esperou mais alguns segundos antes de abrir a porta do armário devagar. O corredor estava vazio. Ele saiu rapidamente e voltou pelo caminho por onde veio, tentando parecer o mais natural possível. Quando encontrou Maurício, ele nem percebeu que Henrique estivera fora. Pronto para continuar? Perguntou, satisfeito. Henrique forçou um sorriso. Sim, mas por dentro, sua mente já trabalhava em algo muito maior. Ele tinha provas. Agora só precisava expor tudo antes que descobrissem. Henrique dirigia rápido, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. O suor escorria pela sua nuca, mas ele não se importava. Lívia estava piorando. A ligação de Ana chegou há poucos minutos e sua voz trêmula ainda ecoava na cabeça dele. Henrique, ela não está bem. Você precisa voltar agora. Ele ignorou os sinais vermelhos, acelerando sem pensar. Cada segundo contava. Quando finalmente chegou ao esconderijo improvisado, Eduardo abriu a porta antes mesmo de ele sair do carro. Ela está mal. A expressão séria do jornalista fez um arrepio percorrer a espinha de Henrique. Ele entrou correndo e encontrou Ana sentada ao lado da cama. Lívia estava ali, deitada, os olhos semicerrados, a pele suada e pálida. Filha! Henrique ajoelhou-se ao lado dela e segurou sua mão. Ela abriu os olhos devagar, um sorriso fraco nos lábios. Papai? Henrique sentiu o peito apertar. Eu estou aqui, meu amor. Você vai ficar bem.
Mas ele sabia que não era tão simples. O médico do hospital já avisara que a condição de Lívia era grave. Se não iniciasse um tratamento logo, ela não teria muito tempo. Mas como confiar nos hospitais agora? Como confiar em qualquer médico depois de tudo que descobriu? Henrique sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Ele podia denunciar tudo agora, expor o que tinha descoberto e garantir que Maurício e seus comparsas fossem presos. Ou podia deixar a denúncia de lado por enquanto e encontrar um tratamento real para Lívia antes que fosse tarde. Ele fechou os olhos. Maurício já sabia que ele não era mais um aliado. O tempo estava se esgotando. Eduardo se aproximou. Você precisa decidir agora, Henrique. Se formos à polícia, Maurício pode ser preso antes que tente algo contra vocês. Mas... Ele hesitou. Mas se fizermos isso agora, você pode perder tempo precioso para salvar sua filha. Ana segurou o braço de Henrique, os olhos cheios de medo. Lívia não pode esperar. Henrique olhou para a filha. Ela respirava com dificuldade. Não havia escolha. Ele levantou-se com firmeza. Primeiro salvamos Lívia, depois acabamos com eles. Eduardo assentiu. Eu conheço um médico confiável, um que não está envolvido com Maurício. Podemos levá-la agora. Henrique pegou Lívia nos braços, sentindo o peso leve de seu corpo frágil. Então não vamos perder mais tempo. Com um último olhar para Ana, ele saiu apressado, levando sua filha para onde esperava que finalmente encontrasse uma chance de viver. Mas ele sabia que Maurício não ficaria parado. E a qualquer momento, a guerra poderia começar de verdade. Henrique segurava a mão de Lívia, enquanto o médico examinava seus sinais vitais. O novo hospital era pequeno, discreto, longe da influência de Maurício. Eduardo garantiu que o doutor Ali não tinha envolvimento com o esquema, mas Henrique ainda não conseguia relaxar. Lívia respirava devagar, cada movimento de seu peito parecendo uma luta. O medo consumia Henrique. E se ele tivesse demorado demais? O médico terminou o exame e se virou para ele. O estado dela é crítico, mas há uma chance. Precisamos iniciar o tratamento imediatamente. Henrique assentiu. Faça o que for preciso. Eduardo deu um passo à frente. Eu fico com Ana enquanto vocês cuidam dela. Henrique agradeceu com um olhar. Ele sabia que Ana estava assustada, mas confiava em Eduardo para protegê-la. Enquanto o médico preparava tudo, Henrique pegou o celular. O nome de Maurício queimava na tela como uma sentença. Ele precisava falar com ele. Saiu para um corredor vazio e discou. A ligação foi atendida no terceiro toque. Henrique. A voz de Maurício soou calma, como se estivesse esperando por isso. Henrique fechou os olhos. Acabou, Maurício. Eu sei de tudo. O médico soltou uma risada baixa. Se soubesse de tudo, já teria me derrubado. Mas, em vez disso, está me ligando. Isso quer dizer que você precisa de mim. Henrique sentiu o maxilar se contrair. Minha filha está morrendo. Silêncio do outro lado da linha. Então, Maurício falou, e Henrique quase pôde vê-lo sorrindo. Podemos resolver isso. Henrique segurou o telefone com força. Eu não quero mais ouvir suas mentiras. Não são mentiras. Eu posso salvar sua filha. Agora mesmo. Henrique sentiu um arrepio de nojo. Qual é o preço? Maurício fez uma pausa dramática antes de responder. Você cala a boca. Para tudo, esquece essa história. Henrique fechou os olhos, sentindo o peso da proposta. Se aceitasse, Lívia teria um tratamento garantido. Mas isso significava permitir que Maurício continuasse destruindo vidas. Quantas outras crianças morreriam? Quantos pais nunca teriam a chance de fazer essa escolha? Ele sentiu o coração acelerar. Henrique? Maurício chamou. Henrique respirou fundo. Me dê um tempo para pensar. Maurício riu. Eu já sei qual será sua resposta, só não demore. Sua filha pode não ter muito tempo. A ligação caiu. Henrique ficou parado, o telefone ainda na mão. Maurício achava que ele cederia, que ele era fraco. Henrique olhou para a sala onde Lívia estava e tomou sua decisão. Ele não iria ceder.
Não importava o que custasse. Agora, ele não lutava apenas por Lívia. Lutava por todas as crianças que Maurício tentou enterrar no esquecimento. E ele iria destruir esse monstro, de uma vez por todas. Henrique respirou fundo enquanto observava o telefone em suas mãos. Estava na hora de acabar com isso. Ele já tinha feito sua escolha. Não ia aceitar o acordo de Maurício. Não podia. Se recuasse agora, estaria permitindo que mais crianças fossem usadas como cobaias, condenadas a um destino incerto, assim como Sofia, Ana e tantas outras. Mas ele sabia que só a verdade não era suficiente. Precisava de algo mais para derrubar Maurício de uma vez por todas. Ligou para Eduardo. Ele me ofereceu um acordo. Do outro lado da linha, o jornalista suspirou. E você recusou. É claro que recusei. Mas isso significa que ele sabe que eu ainda sou uma ameaça. Ele não vai parar até me silenciar. O que você quer fazer? Henrique olhou para o relógio na parede. Cada minuto que passava era uma oportunidade para Maurício escapar. Vamos acabar com isso. Preciso que você entre em contato com alguém que ainda seja confiável na polícia. Eu já tenho alguém, mas você sabe que se isso der errado, ele vai desaparecer antes que possamos prendê-lo. Henrique apertou o celular com força. Então não vamos dar tempo para isso. O plano começou a tomar forma em sua mente. Ele sabia que Maurício era esperto. Se fosse um confronto direto, o médico teria uma carta na manga. Mas se ele fizesse Maurício acreditar que ainda estava em dúvida, poderia atraí-lo para um local isolado e entregar as provas no momento certo. Discou o número do médico. Dessa vez, Maurício atendeu no primeiro toque. Decidiu salvar sua filha, Henrique. Henrique manteve a voz firme, controlada. Estou dentro, mas quero conversar pessoalmente. Uma pausa. Onde? Você escolhe, mas precisa ser longe de olhares curiosos. Maurício riu. Isso não será um problema. Henrique desligou e expirou lentamente. Agora era só esperar. Horas depois a mensagem chegou. Galpão abandonado. Estrada Leste. Iruptu-Muun-Rumani. Henrique sabia que aquilo era uma armadilha, mas era exatamente isso que ele queria. Ele pegou as chaves do carro e saiu. A noite estava densa quando Henrique chegou ao local. O galpão ficava afastado da cidade, cercado por vegetação seca e ruas vazias. O lugar perfeito para alguém desaparecer sem deixar rastros. Ele parou o carro e olhou ao redor. Nada, por enquanto. Saiu do veículo e esperou. O vento frio cortava sua pele enquanto sua mente trabalhava rápido. E então, faróis apareceram na estrada. Um carro preto estacionou próximo e Maurício desceu. Ele vestia um terno escuro e usava o mesmo sorriso de sempre, como se estivesse no controle da situação. Ainda bem que tomou a decisão certa. Henrique deu um passo à frente. Vamos acabar com isso logo. Maurício sorriu e ergueu a mão. 2 homens saíram do carro, ambos armados. Não se preocupe, Henrique. Isso é só uma precaução. Afinal, não posso correr riscos. Henrique manteve o rosto impassível. Nem eu. O som de sirenes preencheu o ar. Luzes vermelhas e azuis iluminaram a estrada quando viaturas cercaram o local. Homens armados desceram, apontando armas para Maurício e seus capangas. O sorriso do médico desapareceu. Desgraçado! Henrique cruzou os braços. Acabou, Maurício. Os capangas sacaram as armas, mas foram rapidamente rendidos pela polícia. Maurício levantou as mãos devagar, o olhar fixo em Henrique. Você acha que venceu? Henrique deu um passo à frente. Não acho, eu tenho certeza. O médico riu. Você não entende, não é? Isso não acaba comigo. Eu sou apenas uma peça. Existem outros, e eles vão terminar o que eu comecei. Henrique sentiu um arrepio. Ele sabia que isso era maior do que Maurício. Mas naquele momento, tudo o que importava era tirar aquele monstro de circulação. Os policiais o algemaram e o empurraram para dentro da viatura. Antes de entrar, Maurício olhou para Henrique uma última vez. Você salvou sua filha, mas quantas outras você acha que vai perder? Henrique cerrou os punhos, mas não disse nada.
A viatura acelerou e desapareceu na estrada. Henrique respirou fundo. Ainda havia trabalho a fazer, mas pelo menos por hoje ele havia vencido. O motor da viatura rugia enquanto a estrada escura se estendia à frente. Maurício estava no banco de trás, os pulsos presos pelas algemas frias. O policial ao volante dirigia em silêncio, enquanto outro agente ao lado mantinha-se atento. Mas Maurício não parecia preocupado. Ele recostou-se no banco, respirando fundo, como se estivesse esperando. Sabia que ainda não era o fim. De repente, o rádio da viatura estalou. Atenção! Alterem a rota pela estrada velha. O caminho principal foi interditado. O motorista franziu a testa. Estranho, não ouvimos nada sobre isso no QG. O rádio chiou novamente. Sinal cortado. Antes que pudessem reagir, faróis surgiram no retrovisor. Um carro preto acelerava rapidamente, se aproximando. O motorista da viatura tentou aumentar a velocidade. O carro preto bateu na traseira da viatura, fazendo-a deslizar. Uma segunda batida empurrou-os contra a barreira lateral da estrada. "Segura!" gritou o policial. A viatura rodopiou na pista e bateu violentamente contra um poste, lançando vidro e metal para todos os lados. O silêncio veio logo depois. Maurício abriu os olhos. Ainda estava vivo. O policial ao volante estava desacordado sobre o volante. O outro agente se mexeu lentamente, pressionando o ombro ferido. A porta traseira da viatura foi arrancada. Um homem mascarado puxou Maurício para fora. "Vamos, doutor. Não temos muito tempo." Maurício sorriu. Sabia que seus amigos não o deixariam para trás. Ele correu para o carro preto, sentindo o coração acelerar. A liberdade estava ao alcance. Mas então, algo aconteceu. Um vulto surgiu da escuridão, rápido, determinado. Maurício mal teve tempo de reagir antes que Ana agarrasse sua camisa, puxando-o para trás. "Você não vai fugir!" gritou, os olhos cheios de fúria. Maurício tentou se livrar dela, mas se desequilibrou e tropeçou em uma pedra. "Sua pirralha insolente!" O homem mascarado levantou a arma para atirar nos policiais, mas o agente ferido reagiu rápido e disparou primeiro. O tiro atingiu a perna do agressor, que soltou um grunhido ao cair no chão. Maurício tentou correr de novo, mas Ana segurou sua perna por um instante, atrasando sua fuga. Luzes de sirenes apareceram ao longe. Reforços estavam chegando. Maurício olhou para Ana com fúria contida. "Isso não acaba aqui." Ana respirava rápido, mas manteve o olhar firme. "Você nunca mais vai machucar ninguém." Mais viaturas chegaram. Em poucos segundos, Maurício foi colocado em uma nova viatura, desta vez com segurança reforçada. Henrique chegou a tempo de ver Ana sendo amparada por um policial. Ele correu até ela e a envolveu em um abraço apertado. "Você foi incrível." Ana tremia, mas seus olhos estavam cheios de determinação. Maurício foi levado. Agora era o fim. Henrique olhou para Ana mais uma vez. Pela primeira vez, ela parecia não ter medo. Ela havia enfrentado o monstro que arruinou sua vida e venceu. Henrique nunca imaginou que um dia pisaria em uma prisão. O ambiente era opressor, sufocante, como se as paredes carregassem o peso de todas as vidas que haviam sido destruídas ali dentro. O som de portas de metal se fechando ecoava pelos corredores enquanto ele seguia o guarda, seus passos firmes, mas o coração pesado. Ele não sabia exatamente o que esperava sentir ao ver Maurício novamente. Talvez alívio, talvez ódio. Mas no fundo, o que dominava sua mente naquele momento era exaustão. Tudo pelo que passou, tudo o que lutou, trouxe-o até aqui. O guarda parou diante de uma cela. "Você tem 10 minutos." Henrique respirou fundo antes de dar um passo à frente. Maurício estava sentado em um banco de concreto, as algemas ainda presas aos pulsos. Seu rosto estava marcado por hematomas. E seu olhar, outrora frio e calculista, agora parecia perdido. Quando seus olhos se encontraram, Maurício esboçou um sorriso cansado. "Veio me ver sofrer, Henrique." Henrique ficou em silêncio por um momento antes de entrar na cela.
O portão de ferro se fechou atrás dele e o eco do metal reverberou pelo corredor. Ele observou Maurício por alguns segundos. O homem à sua frente não parecia mais o médico poderoso que um dia conheceu. Você está preso, Maurício. Acabou. O médico soltou um riso fraco, balançando a cabeça. Acabou? Você acha que isso muda alguma coisa? Henrique cruzou os braços. Eu sei que muda. Sei que pela primeira vez você perdeu. Maurício levantou a cabeça devagar. E o que vai fazer agora? Me ver apodrecer aqui? Henrique suspirou. Por muito tempo, eu pensei no que faria se chegasse até aqui. Ele olhou para as próprias mãos, como se esperasse encontrar nelas alguma resposta. Pensei em vingança, pensei em justiça, mas agora, olhando para você, eu só sinto pena. Maurício piscou lentamente, como se não estivesse esperando aquela resposta. Henrique continuou. Você construiu toda a sua vida acreditando que podia manipular tudo e todos, que estava acima das consequências, mas agora tudo o que você tem é essa cela. Maurício desviou o olhar. Henrique deu um passo à frente, sua voz mais firme. Você vai passar o resto dos seus dias aqui, sozinho, sem poder, sem influência, sem ninguém para te salvar. O silêncio pesou entre os dois. Henrique fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Então, virou-se para a porta da cela e bateu no metal para chamar o guarda. Antes de sair, olhou para Maurício uma última vez. Você sempre achou que podia controlar tudo, mas agora você não controla mais nada. Maurício não respondeu. Apenas ficou ali, sentado, encarando o chão. Henrique deu as costas e saiu. Conforme caminhava pelo corredor, sentiu um peso diferente nos ombros. Pela primeira vez em muito tempo, a sensação de perigo estava desaparecendo. Aquele capítulo de sua vida finalmente havia chegado ao fim. E do lado de fora havia algo pelo que valia a pena lutar de verdade. Sua família. Ele não precisava de vingança, só precisava seguir em frente. O sol da manhã atravessava a janela do hospital, pintando sombras suaves nas paredes brancas. Henrique estava sentado ao lado da cama de Lívia, segurando sua pequena mão entre as suas. O bip ritmado dos monitores era o único som no quarto, um lembrete constante de que sua filha ainda estava ali lutando. Os últimos dias foram uma mistura de medo e esperança. Depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente encontrou médicos de verdade, profissionais que não estavam ligados ao esquema de Maurício. Eles analisaram o estado de Lívia e descartaram o uso do remédio experimental. Em vez disso, iniciaram um tratamento adequado, baseado em estudos reais, sem segredos ou mentiras. No começo, Henrique ficava acordado a noite toda, observando cada movimento dela, cada batida do coração, como se o simples ato de fechar os olhos pudesse fazê-la desaparecer. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ele via sinais de melhora. Lívia respirava melhor. A palidez extrema começava a dar lugar a um leve rubor nas bochechas. E naquela manhã, quando os olhos dela se abriram lentamente e encontraram os dele, Henrique sentiu um aperto na garganta. Pai! A voz dela saiu fraca, mas cheia de vida. Henrique segurou com mais força a pequena mão dela. Estou aqui, meu amor. Os olhos de Lívia percorreram o quarto, como se estivesse tentando entender onde estava. A gente está em casa? Henrique sorriu, passando a mão nos cabelos dela. Quase. Mas você logo vai sair daqui, está ficando melhor. Lívia sorriu de leve, e Henrique precisou piscar algumas vezes para segurar as lágrimas. A porta se abriu suavemente e Ana apareceu hesitante. Ela olhou para Lívia antes de encarar Henrique, esperando permissão para entrar. Henrique sorriu para ela e acenou com a cabeça. Ana caminhou devagar até a cama e se sentou na cadeira ao lado. Oi, Lívia. Lívia piscou algumas vezes, ainda parecendo confusa. Oi. Henrique observou as duas. Ana sempre esteve por perto, sempre preocupada, mas nunca se permitiu realmente se aproximar.
Mas agora, algo nela parecia diferente. Talvez porque pela primeira vez, ela via que estava segura. Lívia olhou para Henrique novamente. A Ana ficou aqui esse tempo todo? Henrique assentiu. Ela ajudou a cuidar de você. Lívia virou o rosto para Ana, que abaixou a cabeça, envergonhada. Obrigada, Ana. Ana ergueu os olhos rapidamente, surpresa. Por um momento, pareceu não saber o que responder. Mas então, depois de alguns segundos, ela apenas sorriu. E aquele pequeno gesto fez Henrique perceber que algo dentro dela também estava começando a cicatrizar. Os traumas não desapareceriam de uma hora para outra, mas Ana estava aprendendo a confiar. E isso era o suficiente por agora. Henrique soltou um suspiro longo, como se estivesse deixando para trás todo o peso que carregava nos ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o pior realmente havia passado, e sua família estava começando a se reconstruir, juntos. O céu estava limpo naquela manhã. O sol se espalhava suavemente pelas ruas, aquecendo o frio que ainda pairava no ar. Henrique estacionou o carro diante do prédio oficial e respirou fundo antes de sair. Olhou pelo retrovisor e viu Ana no banco de trás, os dedos entrelaçados no colo, os olhos fixos na entrada do local. Ela não dizia nada, mas ele sabia o que passava por sua cabeça. Medo, ansiedade, insegurança. Por tanto tempo, ela acreditou que ninguém realmente se importava, que era apenas mais uma criança esquecida no mundo. Mas agora, Henrique queria mostrar a ela que isso nunca mais aconteceria. Lívia, ao seu lado, pegou a mão de Ana e apertou de leve, dando-lhe um sorriso pequeno, mas cheio de carinho. Ana piscou, parecendo surpresa, mas então apertou a mão de Lívia de volta. Vamos? Henrique perguntou, tentando manter o tom leve. Ana hesitou por um momento, depois assentiu. Eles saíram do carro e caminharam juntos até o prédio onde assinariam os documentos finais da adoção. Cada passo parecia mais pesado para Ana, mas Henrique manteve sua presença firme ao lado dela, garantindo que ela soubesse que não estava sozinha. Ao entrarem no escritório, foram recebidos por uma assistente social que os guiou até uma sala pequena e simples, onde uma pilha de papéis os aguardava. Henrique sentou-se primeiro, pegando a caneta com calma. Ana permaneceu em pé, olhando para os papéis como se eles carregassem um peso que ela não sabia se poderia suportar. Isso significa que você realmente quer que eu fique? Ela perguntou, sua voz pequena, cheia de incerteza. Henrique colocou a caneta sobre a mesa e olhou diretamente para ela. Ana, você já faz parte da nossa família há muito tempo. Isso aqui só torna tudo oficial. Os olhos dela brilharam e, por um momento, parecia que ela não sabia o que fazer com aquele sentimento novo. Então, lentamente, ela se sentou ao lado dele. Henrique pegou a caneta novamente e, sem hesitar, assinou os papéis. Quando terminou, ele olhou para Ana e sorriu. Bem-vinda oficialmente à família. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Então, sem aviso, Ana se jogou nos braços de Henrique, segurando-o com força. Ele a abraçou de volta, sentindo seu pequeno corpo tremer contra o seu. Obrigada, ela sussurrou, a voz embargada. Henrique fechou os olhos, segurando-a ainda mais forte. Lívia, sem querer ficar de fora, se juntou ao abraço, rindo baixinho. Isso quer dizer que você é minha irmã de verdade agora? Lívia perguntou sorrindo. Ana olhou para ela e assentiu timidamente. Se você quiser. Lívia segurou sua mão com força. Eu sempre quis. Henrique sentiu o peito aquecer com a cena. Depois de tudo, elas estavam ali, juntas. E a melhor parte, Lívia estava bem. O tratamento funcionou. Dias atrás, o médico confirmou que sua saúde estava melhorando mais rápido do que esperavam. A febre sumiu, os exames mostravam progresso e o risco havia passado. Henrique ainda se pegava acordando no meio da noite, verificando se Lívia respirava bem, se seu coração batia forte. Mas a verdade era que ela estava viva, saudável. E agora, Ana também fazia parte da família.
Henrique olhou para as duas meninas e percebeu que, apesar da dor, do medo e da luta, ele tinha algo precioso. Uma segunda chance. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que nunca mais deixaria ninguém machucar aquelas crianças, porque agora ele era um pai de duas filhas e faria tudo por elas. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir